Está em vigor desde o último sábado, dia 11, a nova legislação trabalhista que tem como eixo principal a prevalência do negociado sobre o legislado. As novas regras são celebradas como avanço pelo governo, chamadas de presente de Natal pelo presidente Temer e saudada como modernização pelo empresariado. Já para os trabalhadores e sindicatos em geral, a reforma trabalhista representa a retirada de direitos e a precarização das condições de trabalho. Conversa comigo o deputado Celindo Sintrocel, do PCdoB. Tudo bem, deputado? Como é que vai o senhor? Tudo bem, Vivian. Quero primeiro agradecer a oportunidade de estar participando desse programa importante da nossa TV Assembleia, o Mundo Político. Deputado, como é que o senhor avalia o impacto da mudança dessa legislação que vem flexibilizar, alterar 100 pontos da CLT? Nós temos aí efeitos que podem ser produzidos a curto, médio e longo prazo. Como é que o senhor vê esse impacto? E quando que o trabalhador vai sentir mais o efeito? Vivian, a reforma trabalhista votada no Congresso, ela altera consideravelmente a nossa CLT, a consolidação das leis de trabalho. E ela altera, na verdade, 114 artigos. E a gente vê isso com muita preocupação. Eu vejo isso com dois ângulos. Eu vejo como sindicalista que eu sou deputado, mas a minha origem é sindicalista, defensor do trabalhador, e como parlamentar, porque os direitos dos trabalhadores estão muito ameaçados com essa reforma. Onde que ele vai sentir mais e quando? Tem um discurso muito forte de que a reforma ela vai buscar gerar emprego, ela tem um discurso de que a reforma ela moderniza a relação de trabalho, ela moderniza o aspecto do jurídico, do campo jurídico. Mas, na realidade, para nós que estamos junto com os trabalhadores, discutindo com os trabalhadores há longos anos, nós só temos uma leitura. A leitura de que a reforma, ela fragiliza, ela prejudica consideravelmente os sindicatos dos trabalhadores e fragiliza financeiramente todo o movimento sindical e também, consequentemente, ela precariza, ela retira direito dos trabalhadores. E eu dou alguns exemplos para que a gente pudesse aqui deixar mais transparente para o telespectador. Primeiro, hoje, ao ser demitido um trabalhador, ele tem o direito de receber 40% de multa do FGTS e um aviso prévio de 30 dias. A nova legislação faculta o direito do acordo. O acordo onde o trabalhador poderá abrir mão de 50% do aviso prévio dele, de 20% da multa do fundo de garantia, receber, ao ser desligado, só 80% do acumulado do seu FGTS depositado em conta e a perda do seguro-desemprego. Qual o benefício que essa mudança trouxe para o trabalhador? A maioria dos trabalhadores se sentem ameaçados em perder seus postos de trabalho, quando você não tem uma política de desenvolvimento, de geração forte do emprego no país. E isso o patrão vai chegar ao trabalhador no momento que ele necessitar de desligar o funcionário, fazer um processo de demissão e colocá-lo da necessidade de fazer essa opção. E isso para o trabalhador é perda de direito. Então, nós não temos como isso, só para entender, por que isso seria uma opção, não é? Ou melhor, por que isso seria do interesse do trabalhador? Vive, está muito claro, né, que esse interesse só pode trazer benefício ao empregador. Porque quando a gente usa esse verbo opção, fica parecendo que ele é uma coisa que ele está ser mais beneficiado. É um direito. Eu já estou tendo que abrir mão de uma coisa que está na lei. Aham. Agora não, eu vou ter que optar por uma coisa que a lei prevê receber 30 e 40, eu vou optar fazer um acordo e me receber menos. Quais os casos que aconteceram no país hoje? Quais foram as situações que permitiram fazer isso? Num momento que você tem pouquíssima geração de emprego, esse interesse de desligamento com acordo é sempre o interesse do empregador.
Ameaça do camarada, ameaça do trabalhador, até mesmo do seu posto de trabalho. Olha, eu quero talvez retornar você a um quadro da empresa daqui a 3 meses, 4 meses. Mas você tem que fazer um acordo. Ah, bom, é isso que eu queria saber. O que levaria a um trabalhador que está sendo demitido a aceitar um acordo desse? Acenar para ele a possibilidade dele ser... Retornar daqui a 3 meses, a empresa passa por um momento difícil, eu te dou a oportunidade de você voltar aos quadros de trabalho da empresa. Outro ponto que eu coloco muito, assim, com muita preocupação, essa questão dessa reforma, é que o negociado prevalecerá sobre o legislado. Só para a gente definir muito claramente para as pessoas o que é isso, negociado sobre o legislado. Nós temos hoje uma CLT que prevê, exemplo, que a hora extra do trabalhador tem que ser paga com, no mínimo, 50% do adicional sobre o valor da hora normal. Se o sindicato, representante da categoria, negociar com o empresário, com o patrão, que a hora extra será paga a 30%, isso é o negociado prevalecendo sobre o legislado. E o que me preocupa mais, que com o movimento sindical fragilizado, com o movimento sindical enfraquecido financeiramente, com a extinção da contribuição sindical, com o poder de luta, a falta de condição de mobilização e a pressão do empregador junto aos trabalhadores, vai pressionar os trabalhadores vir ao sindicato para poder aprovarem propostas dos empresários que possam retirar direito. E aí, uma vez negociado, vai prevalecer. Quando é que nós vamos garantir acima da lei? A lei não poderia ter essa cláusula de eu receber menos do que já está previsto na lei. Nós temos que avançar. E aí vem essa proposta da reforma, colocando que isso estará trazendo benefício para os trabalhadores. A cada momento, e eu quero deixar muito claro, a cada momento de dificuldade do setor patronal, do setor econômico, e isso vai recair muito forte sobre os trabalhadores e sobre as trabalhadoras. E ameaçados de perder o emprego, vão, de certa forma, concordar com a proposta da empresa. Agora, o senhor tocou aí nessa questão da contribuição sindical. A contribuição sindical é há muito tempo, bastante polêmica, né? Há sindicatos que são sindicatos realmente representativos, sindicatos que são atuantes e vigorosos, e há sindicatos que não têm essa importância, eles não têm essa capacidade de representar realmente o trabalhador. E se beneficiam, tanto um quanto o outro, não é? Dessa contribuição sindical que é onerosa e obrigatória. Então, o senhor não vê um lado positivo nisso? Vivian, por um lado é o seguinte, eu vejo que não é pelo erro de alguns que todos têm que pagar. Uma conta que um movimento sindical tem hoje sindicatos fortes, atuantes, que está na luta em defesa dos trabalhadores e que reveste em favor dos trabalhadores e das trabalhadoras os recursos ao sindicato destinado. Nós temos exemplos de dezenas de sindicatos no país que se colocam essa disposição, principalmente no carro-chefe, que é a negociação de uma database, que é a representação da categoria, e como também nós temos muitos sindicatos com serviços importantes no contexto da vida do trabalhador e da trabalhadora, na área social, na área da família, na área da saúde, enfim, tem muitos benefícios. Agora, tem sindicatos que realmente não reveste em nada os valores repassados ao sindicato, não luta em favor dos trabalhadores, mas teria que ter uma outra ferramenta de aferir a não prestação de conta, a não garantia desses benefícios aos trabalhadores. Eu acho que aquele sindicato que não atua de forma representativa, que não atua de forma verdadeira em prol dos trabalhadores, deveriam serem eles penalizados. E hoje, simplesmente, dá o direito de uma faculdade do empregador optar ou não pelo desconto da contribuição sindical. Aí eu dou um exemplo. O sindicato vai, da mesma forma eu coloco, o sindicato vai e negocia avanços para os trabalhadores, melhoria na sua condição de trabalho, melhoria na sua condição salarial,
e o benefício vai para todos. Aqueles que não contribuem têm direito, aqueles que contribuem não têm direito. O que seria para o senhor, que vem do movimento sindical, que tem uma história com o movimento sindical, o que o senhor acha que seria a solução para evitar esse tipo de injustiça, mas ao mesmo tempo não permitir que sindicatos de fachada recebam, né, sejam sustentados? Eu vejo que existe hoje as centrais sindicais, né? Existem as federações, né, que representam os trabalhadores, o sindicato, dentro dessa pirâmide da estrutura sindical, deveria que estabelecer uma prestação de conta entre as entidades, mas de forma muito transparente. Mas mantendo o imposto obrigatório. Mantendo a contribuição sindical. Porque eu também falo com muita propriedade que não quer dizer que a contribuição sindical é o suficiente para manter o sindicato. Hoje eu conheço sindicato que busca com os trabalhadores algumas contribuições a mais do que estão previstas em lei e os trabalhadores dão. E são sócios da entidade. Mas o trabalhador vê o volume de serviço prestado retornado a ele. Então eu acho que a gente tem muita maneira de poder garantir o repasse e a aplicação dele, mas de certa forma também tem a interferência num país que nós estamos vivendo na democracia, sem a interferência no movimento sindical. Então, não basta a gente acabar com uma contribuição e colocar todos numa mesma vala e serem penalizados. Agora, deputado... Então, por isso que eu vejo que a forma que foi feita a extinção da contribuição sindical é tão somente para fragilizar, para enfraquecer o movimento sindical e, de certa forma, quem será o beneficiado? Os sindicatos patronais, que vão ver o sindicato profissional em dificuldade e vão saber muito bem explorar esse momento de dificuldade. Eu já escutei aqui de especialistas, advogados e Justiça do Trabalho, pessoal da Justiça do Trabalho, juízes e técnicos, dizendo que a reforma trabalhista ela vai provocar ao contrário do que se diz, porque está escrito lá nas novas regras que o empregado agora ele pode ter que assumir as custas processuais, não é? Já temos uma condenação. Exato. Né? Já, né? Recentemente, agora na Bahia, um trabalhador entrou com uma ação trabalhista reclamando o direito dele. Ele não foi bem sucedido na ação, não teve êxito na ação, e o juiz na Bahia decretou um pagamento a ele de custas processuais no valor de R$ 8.500. R$ 8.500. Já dentro da nova legislação. Então, quer dizer, mais uma ameaça para o trabalhador não procurar o Poder Judiciário. Com isso, o que deu e permitiu é dificultar ao trabalhador buscar direito deles na Justiça do Trabalho, porque ele está ameaçado em pagar umas custas processuais, pagar outros honorários. E, de certa forma, é a forma que eles encontraram para diminuir o número de processos e reclamações trabalhistas que tem hoje no Poder Judiciário Trabalhista. Na verdade, o que eu estava colocando era justamente que esses técnicos apontam para uma nova enxurrada de ações, apesar dessa novidade aí, porque a nova legislação vai criar uma série de questões novas. Vai criar por um aspecto de alguns juristas vão se preparar e aí no decorrer Mas da não sua o trabalhador, aplicação... né? Agora, o trabalhador em si, aquele que vai diretamente, né, que tinha uma opção de assinar por pedindo a isenção de uma condenação, hoje já não tem mais. E qual é o trabalhador que vai para a justiça sabendo que ele pode ser multado? Eu acredito que isso vai, de certa forma, diminuir. Agora, no decorrer da aplicação dessa atual reforma trabalhista, claro que vai ter muito questionamento na justiça. Agora, os sindicatos vão fazer? Vão. O sindicato vai estar estruturado para isso, muitos sindicatos vão estar, pode aumentar, mas aquela ação individual do trabalhador, nem o advogado que o está defendendo vai querer assumir essa responsabilidade de pagar e nem o trabalhador vai. Eu vejo que isso vai, de certa forma, prejudicar os trabalhadores buscar seus direitos no Poder Judiciário. A arrecadação previdenciária vai ser afetada? Existe uma preocupação sobre isso.
Com certeza, porque a partir do momento que eu não vejo que essa reforma vai gerar mais emprego, de forma a garantir melhores salários, maior remuneração, e isso também vai, de certa forma, afetar a arrecadação da Previdência. Mas esse é o principal argumento, a geração de empregos, quando se começou a fazer essa reforma. Eu só entendo que existe geração de emprego. Eu vou dar um exemplo. O governo Lula fez e teve em 2006, 2008, o maior nível de empregabilidade nesse país. Não foi feito reforma trabalhista, foi feito investimentos, foram feitos projetos na construção civil, muito investimento de infraestrutura. É isso que gera emprego no nosso país, é gerando desenvolvimento. E nós estamos totalmente travados, o Brasil está travado. E isso vai facilitar em quê? Se o Brasil passa por esse momento difícil com a economia. Se a economia não funciona bem, se não tem políticas públicas voltadas para um desenvolvimento, não vai, de certa forma, gerar emprego. Vai gerar um pouco mais de emprego diante da conjuntura que nós temos, mas com salários baixos, com remuneração baixa, com a precarização do trabalhador. Só para a gente encerrar, o senhor que vem desse movimento sindical, que representa o trabalhador, diante dessas mudanças todas que andaram de forma tão acelerada no primeiro semestre, na Câmara dos Deputados, né, no Congresso Nacional, nós tivemos uma nítida sensação de que isso não abalou a opinião pública, não interessou, não mobilizou o trabalhador em geral. Por quê? Só para a gente encerrar. Com certeza, no momento que o trabalhador sentir o reflexo da reforma trabalhista na sua vida, no seu trabalho, na precarização, a reação será muito mais forte. Isso é o quê? Daqui quanto tempo? Isso pode levar um ano e meio, 2 anos. Isso à medida que as coisas vão acontecendo e você vai mostrando para a sociedade, mesmo para o trabalhador, o quanto que ele perdeu em relação à reforma e do que ele tinha de direito e tudo que foi votado contrário ao trabalhador no Congresso. Então, nós não estou aqui em nenhum momento defendendo prejuízo para os empregadores. Mas eu tenho conhecimento de que essa proposta dessa reforma só aumenta o lucro empresarial, só beneficia o empregador. E o trabalhador nada ganhará e, com o tempo, será muito transparente para ele esse sentimento do que ele perdeu com tudo que foi votado. Deputado, muito obrigada pela sua presença aqui no Mundo Político. Eu que agradeço, Viva, pela oportunidade. Eu conversei com o deputado estadual Celinho do Sintrocel, do PCdoB. O nosso assunto, a reforma que acaba de entrar em vigor, entrou sábado passado, a reforma trabalhista, que trouxe mudanças significativas, mais de 100 pontos da CLT, da consolidação das leis trabalhistas foram alteradas. Ainda tem uma medida provisória que vai chegar, que não foi enviada, mas deve chegar nos próximos dias ao Congresso e que foi uma negociação com o Senado. Isso deve trazer algumas mudanças pontuais na reforma que foi feita, mas em linhas gerais, os empresários comemoram e os trabalhadores estão bastante preocupados com o futuro das relações trabalhistas e com os direitos deles. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.